Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, e o versículo 24 em diante, que fala sobre a parábola do joio. Vamos ler o versículo 24 e o 25 com muita atenção para a gente entender esta palavra de Deus. E diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. 25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Glória a Deus por esta palavra que o Senhor me concedeu quando eu estava no trabalho. Eu disse: Senhor, coloca uma palavra no meu coração. E quando esta parábola me veio à mente, eu disse: mas Senhor, eu já preguei tanto sobre esta parábola. E quando eu comecei a ler, e Deus confirmou no meu coração que seria esta a palavra desta noite. Então, meus amados irmãos e irmãs, quero que vocês prestem muita atenção para a gente entender o alerta de Deus para a nossa vida e para a gente se precaver das astutas ciladas do inimigo que é lançada contra a nossa vida todos os dias. A gente acabou de ler 2 versículos, e esses 2 versículos, ele traz muitas informações para a gente meditar na palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Jesus, ele foi, ele é e sempre será o Deus da inteligência. Então o Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, ele falou através de uma parábola. Jesus, falando isso, trouxe o esclarecimento para quem lhe ouvia. E Jesus falava muito através das parábolas, porque ficava fácil se compreender o que realmente Jesus estava passando, o que Jesus queria ensinar para os discípulos. E no versículo 24, ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou uma excelente, semente no seu campo. E no versículo 25 traz mais informações do ensinamento de Jesus para a nossa vida hoje. Esta palavra foi escrita há muitos anos atrás, mas esta palavra ainda hoje, melhor dizendo, enquanto a gente tiver vida, esta palavra vai permanecer falando para o nosso coração. Enquanto há vida aqui na terra, esta palavra, ela vai falar para o nosso coração. E no versículo 25 diz que aqueles trabalhadores que trabalhavam para o seu Senhor, eles dormiram. Eu não pesquisei a fundo, eu não sei qual era o sentido de dormir aqui, mas nós podemos imaginar os 2 tipos de dormir. O dormir natural, quando a gente trabalha e temos 1 ou 2 horas de descanso para descansar. No meu intervalo, eu dou um cochilo, porque eu leio a palavra
e depois vou cochilar. É o meu tempo de descanso. É ali também que eu desfaleço para recuperar minha energia. E também tem o outro dormir, que este é o dormir espiritual. Esse é o mais perigoso de todos. Quando o homem chega na morte espiritual, só o Senhor para dar vida ao homem, à mulher, aos jovens, porque é morte espiritual, já está dizendo, precisa de um avivamento, porque já está morto, já pereceu, já não tem mais gozo, já não lê, já não ora, já não chora, já não quer fazer mais nada para Deus. E aqueles homens dormiram, um sentido figurado que Jesus estava falando. Aqueles homens dormiram, e quando eu li esse momento aqui, que aqueles homens dormiram, Jesus estava ensinando para a gente que até quando a gente vacila, ou quando a gente dorme, um sono natural, espiritual, coisas no reino do Espírito acontecem. Quando você vai dormir, você não enxerga nada, mas há uma guerra tremenda de Satanás, dos anjos de Deus contra a nossa vida. É por isso que nós dormimos em paz, porque Deus guarda a gente. É por isso que nós temos um sono tranquilo, dormimos e se acordamos, porque Deus, Ele vela por nós. E quando eu li, eu entendi que quando a gente dorme, coisas no reino do Espírito acontecem. E é real. Há quem não acredite, mas é real. Então, no momento que eles dormiram, desfaleceram, o que é que a Bíblia diz? Quem foi que chegou quando eles estavam dormindo? Quem? O inimigo. Então, o inimigo, ele só vai se aproveitar do homem e da mulher no momento que você estiver dormindo, no momento em que você vacilar, porque ali é o momento da fraqueza, em que nós estamos vulneráveis aos ataques de Satanás. Mas aquele que tem um Deus forte, ele vai chegar, mas ele vai bater em retirada. Porque a gente dorme, mas nós temos a proteção do Espírito Santo que permanece na minha e na tua casa, e na tua vida, na tua família, lá na empresa, lá na escola, lá na faculdade, na rua que você passa. O Espírito Santo está contigo. Como diz a palavra dele, eu envio anjos para guardar os meus servos, aqueles que verdadeiramente me temem em espírito e em verdade. Toda vez que eu saio de casa, o Senhor envia anjos, me guarda e me livra, que eu chegue em paz no trabalho. E quando eu largo do trabalho, eu digo: Senhor, me cobre com teu sangue, envia anjos ao meu respeito, para que eu chegue em paz em casa. E Deus me guarda até hoje. Deus está te guardando até hoje. Mas isto aqui vai acontecer, irmão, já está acontecendo. Eu não tenho como impedir certas coisas. Mas quando Deus fala na sua palavra, como o pastor falou, se prepare, porque vai acontecer. E vai mesmo. Diz a Bíblia que o inimigo chegou quando aqueles homens estavam o quê? Dormindo. Então isso nos ensina muita coisa, que no dormir o inimigo não para de agir. O inimigo está agindo 24 horas, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E diz a Bíblia que ele chegou caladinho, sorrateiramente, silencioso, porque o inimigo age assim, irmãos. Já viu alguém fugindo? Bem devagar.
Aqui ao lado tinha meu tio que já é falecido, e quando eu ia passar uns dias aqui com os meus primos, eu dormia aqui, e a gente pequeno, a gente gostava de fazer algumas astúcias. Quando minha tia, ela saía de noite, a gente abria a porta, ia bem devagarzinho aqui no beco, saía na rua e ficava gritando, depois corria para casa de novo, bem devagarzinho para ninguém escutar. Assim o inimigo faz. Ele entra bem devagarzinho, como quem não quer nada. Irmã, tudo bem contigo? Sabe aquela pessoa que fala mansamente? Não que ela não possa falar, eu estou figurando o inimigo como age quando dormimos. E ele entrou calado naquele campo que tinha dono, porque o inimigo é sujo, atrevido, ele entra onde não é chamado. Mas quando o terreno é ungido, é consagrado ao Senhor, Deus até permite ele entrar, mas os pezinhos dele vai pegar fogo, porque pisou aonde não devia, falou que não devia, bisbilhotou, saiu falando que não devia, vai pegar fogo. Mas Deus permitiu, amém. É Deus que permitiu. Eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada. Aguenta esse processo que vai passar. Ele foi lá, o inimigo daquele homem. O inimigo, ele age porque ele tem inveja, ele tem raiva. Quantas pessoas não sabem do teu crescimento? Muitas. Quantas pessoas te observam prosperando, Deus te dando bênção, curando você, abençoando tua família, abrindo portas de emprego. Então ele quer destruir tudo isso. Por isso que ele age assim. Então o inimigo chegou, aqueles homens estavam dormindo, e ele lançou o quê? O joio. Diga assim: o joio não tem semente. Eu não sei se você entendeu, mas quando ele lançar, esse joio não vai prosperar, ele vai cair por terra. Mas quem tem a semente de Deus não vai ser cortado, vai sempre permanecer. Vai permanecer. Joio não tem semente. Fique sabendo, porque ele lança, mas não vai prosperar. Sorry! Ele vai lançar, mas não vai ter sucesso. É só por um momento. Já viu fogo de palha? Acabou. Vai ser assim. Mas quando eu falo fogo de palha, só quem sabe é quem passa, irmão. Esse fogo de palha não é bem tão rápido assim não, viu? Aqui é só uma figura. Quem sabe é meses, quem sabe é anos. Mas Deus é contigo, meu filho. Minha filha, Deus é contigo, não te perturbas. Deus é fiel. Os homens dormiam, ele lançou o joio. O que foi que ele fez? Ele ficou no lugar? Nananina, não. Porque o inimigo, ele é assim, irmãos. Ele age, ele lança e depois ele foge. Já viu aquela pessoa que chega quando a gente está conversando, traz perturbação, traz fofoca, traz disse-me disse, traz separação, e depois ele, e você fica lá discutindo, e você nem sabe mais aonde o irmão está. O irmão, não vou dizer nem irmão. Aquela pessoa desapareceu e deixou uma carga nas tuas mãos. Tem pessoas, irmão, que chegam trazendo carga para colocar nos nossos ombros. E é mesmo assim. Pessoas negativas, pessoas que estão possessas de espíritos perturbadores, que chegam para descarregar todo o lixo dos nossos ombros.
E ele lança o joio e se retira. Mas o joio não tem semente. Isto quer dizer que vai ser de pouca duração. Não vai durar muito. E para a igreja, Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus, Ele vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Pode crer, pode acreditar. Deus vai te dar vitória. Deus vai te abençoar para a glória do nome do Senhor. Lança o joio e se retira. Isso é o trabalho do joio. A função dele é essa: trazer separação, a confusão. Esse é o trabalho do joio. Ele lança e depois ele se retira. Irmãos, quero dar um alerta através da palavra de Deus quando estava meditando. Porque está escrito aqui, eu li para vocês, nem toda pessoa que vem ao teu encontro não é de Deus. Nem todas é de Deus. Ouviram? Nem todas as pessoas que se aproximam de você é de Deus. Quem chegou aqui foi quem? O inimigo. Não foi enviado por Deus, foi enviado pelo demônio, o capeta que lançou ele. Quando ver a pessoa, não elogie ela. Amém? Eu não sei se vocês entenderam. Porque o joio é assim, irmãos, ele chega com aparência boa e você exalta aquela pessoa, engrandece. Não faça isso. Prove ela primeiro. Quando eu estava meditando a palavra, me veio uma palavra no meu coração: tempo. E quando eu fui aqui na parábola do joio, eu entendi que o tempo provará quem é o joio e quem é o trigo. Não louve esta pessoa, não engrandeça, porque você não sabe se é de Deus ou se é de Satanás. Salve se Deus te revelar rapidamente, mas se não te revelar, amém, meu irmão, Pai do Senhor. Mas não louve essa pessoa, porque não conhecemos a procedência dela. Toda pessoa que chega no primeiro momento tem uma boa aparência, sim ou não? Tem uma boa palavra, sim ou não? Se veste bonito, fala bonito, sim ou não? Vem à casa do Senhor, sim ou não? O joio faz isso. A mesma coisa que o trigo faz, ele faz também. Observe, deixe que o tempo prove se é trigo ou se é joio. Há alguns anos atrás chegou um homem aqui denominado como um pastor. E ele chegou, se engrandeceu. Os irmãos já devem perceber de quem eu estou falando. Disse que tinha um estudo e aquilo outro. E um certo dia, porque antes quando eu chegava muito cedo, eu vinha do trabalho muitas vezes, chegava cedo na igreja e esse homem que dizia ser pastor estava aqui na igreja. E ele queria trazer umas conversas contrárias para o meu coração. Eu disse: irmão, se a sua vinda aqui foi de Deus, o Senhor vai permanecer. Eu não importo do que o Senhor faz estudo, eu não ligo para isso. Mas se o Senhor está aqui e não for de Deus, o Senhor vai sair. Não deu 30 dias. Quem saiu? Ele saiu. Porque a primeira impressão era boa. Mas depois, irmão,
as patinhas, as garras vai saindo, a capa vai caindo. E eu disse, olhando para ele, se for de Deus o senhor fica, mas se não for, o senhor vai sair daqui. Eu disse, tenha coragem e ousadia para falar na cara, fale a verdade, fale a verdade, porque joio aqui não tem vez, se for trigo fica, mas se for joio sai, no nome de Jesus. Não tenha medo, olhe e diga, se for de Deus, você fica, se for de Deus a senhora fica, mas se não for, você vai desaparecer. E eu disse, não deu um mês, irmãos, ele desapareceu, estava com muita conversa, eu desconfio logo, também não louvo, também não elogio, porque eu não sei quem é. Eu não sei aqui, mas os irmãos, quando namorava, foi na casa do sogro e da sogra. O que foi que o sogro disse? Gostei tanto desse rapaz. Sim ou não? Sim. Porque a primeira impressão é bem bonito, até treinou no espelho, falou grosso e paz do Senhor, vim pedir a sua filha em namoro. Eu quero algo santo de Deus aqui, nós temos planos para o futuro. O Senhor me concede eu namorar com ela? Eu comprei até a aliança, o Senhor permite aquele... Eu gostei desse rapaz, case com ele, filha. Porque a primeira impressão é boa. O joio tem uma boa impressão. Mas com o tempo, me pergunte, esse rapaz que era tão bom, está dando na filha. É ignorante, é grosso, preguiçoso. Joio. Parecia ser trigo, mas era joio. O meu elogio hoje, sinceramente, para algumas pessoas, depois de muito tempo, eu digo, paz, irmão, parabéns pela senhora, foi uma bênção. Mas se não passar pelo tempo, eu fico na minha. Observando e pedindo a Deus o discernimento, que Deus mostre. Quem for gente boa, fica. Quem for ruim, sai. Eu já estou orando. Deus, as pessoas que estão próximas de mim, se estão agindo com falsidade comigo, bota para bem longe. O irmão, o Senhor diz isso para as pessoas de fora? Não. Para dentro da igreja, filho. Porque não me diga que todo mundo na igreja está certinho, não. Porque não está não, viu? Todo mundo precisa ser liberto. Mas tem umas pessoas que estão na base, e tem umas que não estão na base, que é Cristo. Por isso que a Bíblia diz que na igreja existe o joio e o trigo. Então nem todo mundo é o trigo, filho. Mas ninguém gosta de ouvir uma palavra dessa. Sinceramente, ninguém gosta de ouvir uma palavra dessa. Mas se Deus colocou no meu coração, eu tenho que falar a verdade. Seja trigo, e o joio se afasta, deixa ele com Deus. 26. E quando a erva cresceu, olha o tempo que eu falei, olha o tempo. E quando a erva cresceu, produziu fruto, olha. Apareceu também quem? Mas é enxerido, não é? Não tem gente que é enxerida? Não é, ele entra onde não é chamado. Ele aparece onde não é chamado. Ele fica onde ninguém quer que ele fique, ele é teimoso. Então observe que existe um tempo para que aquela árvore, o trigo, ele cresça e dê fruto. Existe um tempo para isso. E diz a Bíblia que quando a erva cresceu, produziu fruto, aí apareceu o que? O joio. Então o joio e o trigo se parecem. Se você for hoje na plantação de trigo, é quase impossível de vocês identificar o que é joio e o que é trigo. É, irmão? É. Porque eles se parecem demais.
O trigo dá glória a Deus? Claro. O trigo se veste como crente? Claro. O joio está na igreja? Claro. Ele vem para os cultos? Vem. Ele ora? Ora. Mas a intenção dele é outra. Porque o joio, ele não tem o fruto do Espírito Santo, ele não tem a justiça de Deus, ele não gosta da verdade que é pregada, ele não gosta de ser doutrinado, ele não gosta de ouvir uma palavra, ele não gosta de obedecer. Mas aquela primeira impressão, se não tiver pelo Espírito, vocês se confundem com ele. Cuidado, alerta para a igreja do Senhor. Deus me dê visão. Dê visão, peça a visão a Deus para você ver quem é e quem não é, e quem entra na tua vida, porque senão e você está perdido. Eu e você está perdido se não for assim. Aí o trigo vai crescendo, o joio também vai crescendo, mas esse tempo de crescimento é quem vai agora trazer a revelação o que é realmente o trigo e que é realmente o joio. Porque quando o trigo ele está crescendo, ele cresce realmente, ele dá um fruto. Mas quando ele dá o fruto, o trigo faz assim, olha irmãos, ele se encurva. Porque quem é trigo se humilha, tem a presença do Espírito Santo, age na justiça, é verdadeiro. Quando a igreja vai orar, fica como? De joelho. O trigo fica curvado perante o Senhor Jesus. Mas o joio, de tão arrogante que é, prepotente, malicioso, ele não vai conseguir drobar, ele vai permanecer exaltado. Aí você vai conseguir definir quem realmente é o trigo. O trigo é humilde, é manso, é ajudador, tem amor. Mas o joio não, o joio é exaltado. Diz a Bíblia que 2 homens foram aonde? Orar. O publicano e o fariseu. Aí um deles disse, Senhor, eu não sou como este, pecador. Eu jejuo, eu dou dízimo. Aí o outro, que eu posso trazer uma analogia representando um trigo, ele disse, ah Senhor, se propício a mim, pecador que sou. Aí o Senhor disse, todo aquele que é exaltado, Deus abaterá, mas todo aquele que se humilha, olha o trigo, todo aquele que se humilha, olha o trigo, Deus exaltará. Seja trigo e se curve perante os pés do Senhor Jesus, porque no tempo certo Ele te exaltará. Aí no momento do trigo dar fruto, você vai perceber que o joio vai estar lá do mesmo jeito. Aí alguém que não tem entendimento, mas esse irmão mudou tanto, mudou, ele já veio mudado de muito tempo, você que não percebeu, vigia, crente. Deus é fiel. 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Aí agora os trabalhadores daquele senhor foram indagar ao Senhor, ô Senhor, a tua terra é boa. É, muito boa a minha terra. A semente que o Senhor lançou é ótima, sim, é excelente, das melhores. Mas por quê? O que aconteceu? De onde veio o joio? Isso aqui é uma indagação para a gente hoje. Escute bem se vocês não disseram isso para Deus em oração. Deus, eu oro, te obedeço, leio a Bíblia, me esforço, até jejum, faço propósito, vou à tua casa, e por que tu permitisse isto na minha vida? Quem já orou assim? Nós oramos assim.
Eu faço por onde? Eu vivo em amor com os irmãos, eu ajudo, eu oro, eu intercedo, te obedeço. E por que o Senhor permitiu isto na minha vida? Eu não entendo, Senhor. Quem nos já orou assim? Nós oramos assim. E nós não podemos fazer nada a não ser orar. Nós não podemos tirar o joio e arrancar, porque o trabalho do inimigo é esse: quando arrancar o joio, eu irei me ferir. Quando a gente vai tentar fazer alguma coisa que Deus não quer que a gente faça, mas o inimigo lançou o joio para a gente tomar uma atitude precipitada. E eu digo a vocês: chore, mas Deus, Ele é contigo. Passa as tuas dores, passa as tuas tristezas, passa os teus vales, mas o Senhor é contigo. O tempo quem vai definir é Deus. Ai, parece que o joio está no calcanhar e não quer sair mais. Aí você diz: Senhor, mas por que isso? Porque o Senhor permitiu, mas não é para te matar, não é para te envergonhar, é para te fortalecer, é para te fazer um crente mais forte, é para te fazer um crente mais avivado, cheio do Espírito Santo de Deus, para você ter mais controle, para você ter mais equilíbrio, para você falar mais manso e mais calmo. Tem que aturar o joio. Tem, mas é uma questão de tempo. O joio vai ser retirado da tua vida. Tem coisas que é um impedimento na tua vida tão grande, não é o joio, mas Deus é o joio. É necessário que o joio esteja, é necessário que ele esteja, mas é para te empurrar mais para perto de Deus. É para tu chegar mais para perto e Deus temer mais a Deus. Porque até aquilo que vem de mal te empurra para fazer coisa para Deus. O joio está apertando, desce mais. O joio está perseguindo, ora mais, desce mais, busca mais. Porque lá tem vitória, na casa do oleiro. De onde vem o joio, Senhor? Semente boa, terreno bom. De onde está vindo o joio? Aí o homem vai explicar ao Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Tudo que o inimigo quer que você arranque. Eu disse para aquele homem que se dizia pastor: se o Senhor de Deus fique, se não for, sai. Eu não precisei dizer: saia daqui, não. Mas quem tirou foi o Senhor. Porque quem chega para ficar com a gente quer juntar. Agora quem chega para espalhar, desaparece. Aí depois ele apareceu aí, depois de muito tempo, chegou aí todo desconfiado. Estava bem com uns 3 metros em mim. Ele fez que não me viu. E eu olhei para ele: paz do Senhor, meu irmão. Apertei a mão, olhei para ele e amém. Só que eu confesso que eu me senti que eu me humilhei para ele, porque eu dei a paz a ele. Minha mãe disse: David, tu fizesse a tua parte, deixa ele com Deus. Mas hoje eu entendo. Eu dei a paz porque eu tenho base. Quem dá paz é quem tem base. É quem acredita em Deus, é quem está firmado na rocha. Tanta gente entra aqui, mas sai, mas você permanece. Já reparou isso? Tanta gente entra, sai, e você permanecendo na base, que é Cristo Jesus. Porque joio tem semente, tem raiz, ele fica. Joio não tem semente, ele sai. Entenderam? Aí aqueles homens queriam tomar uma atitude precipitada. Qual era, irmãos? Arrancar o joio. Eles queriam arrancar o joio. Só que o joio estava perto do trigo, e se arrancasse o joio, ia ferir quem? O trigo.
aquilo que se refere ao joio e você for tomar uma atitude, você está se ferindo. Sabia disso, irmãos? Então, abre os teus ouvidos. Se você for tomar uma atitude precipitada em relação ao joio, se você for tentar arrancar ele, você está se ferindo, porque ele está colado. Então não arranque. Já viu uma gaze na ferida? Ele cola, irmãos. Se você puxar, vem a tua pele com carne junto. Mas para tirar gás, o que é preciso? Tem que ter um líquido, né, irmãos? Um líquido para derramar ali. Eu não sei qual é o nome daquele líquido. Um soro, isso mesmo. Aí coloca um soro. Aí a gás vai amolecendo. Aí a gente vai tirando. E quando não tem mais nada. Peça o soro do Espírito Santo nesta noite. Porque o joio está colado. Ele não quer sair de jeito nenhum, mas peça. O que, irmã? O soro do céu, porque vai ser desprendido. Vai ser separado, a separação. Quem vai fazer é o Senhor Jesus. Enquanto isso, o soro do céu vai descendo para fazer o que? A separação. Mas não queira separar. Permaneça do seu jeito, permaneça na rocha, firme e forte. Só peça o soro do céu. Porque quando você dá fruto e se curva, o joio tem que sair, não tem como ele ficar. Ele não vai aguentar a presença de Deus, ele não vai aguentar o fogo do Espírito Santo. Sabe aquele glória? Ele odeia, dá glória a mais. Sabe aquele louvor que você erra a letra? Ele tem uma raiva. Mas você louva no banheiro, num quarto, na igreja. Eu não sei ler direito, irmão, mas ele detesta, mas está lendo, Eu não tenho sabedoria. Fala com o pastor, vai orar, vai pesquisar. Deus vai te dar. Olha, replicou 29, não replicou ele. Para que eu separar o joio, não arranqueis também o... Olha aí, não se fire, irmãos. Isso é um alerta de Deus para a nossa vida hoje. Deixai-o crescer, então paga esse preço aí, deixa crescer junto. Tu não pode separar, só quem separa é Deus. Deixai-o crescer juntos até o quê? A colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Que palavra maravilhosa. Deus está dizendo para a sua igreja. Deus está dizendo para a sua igreja: o joio, quem vai separar sou eu. E é tanto joio, viu, irmãos? É muito, viu? Porque a Bíblia diz que ele vai amarrar de feixe. Onde você mora está tanto de joio. Deus vai fazer um bolo de joio e vai amarrar tudinho. É seco, é o bolo crente seco, é esse mesmo. Vai ser de molho. Vai amarrar, ele vai ser o primeiro, viu, irmãos? Mas o Senhor disse: eu vou pegar ele, amarrar e vou jogar no fogo para ser queimado, porque é joio. Perseguiu o trigo, fez tudo para o trigo parar a caminhada, vai ser queimado. Deus está dizendo para certas pessoas: quem mexe com trigo vai ser queimado. Quem mexe com trigo não fica do mesmo jeito, vai ser queimado. Ou se liberta ou se queima de vez. Mas ele disse: mas com trigo é diferente, o tratamento é especial. Pega o trigo e recolhe no meu celeiro. Deus está dizendo para a sua igreja assim, nesta noite e hoje: com os meus escolhidos cuido eu. Com os meus escolhidos eu guardo. Tem um tratamento diferente. Com os meus escolhidos eu protejo. Vai tudo para o celeiro, porque é trigo, e trigo está guardado na presença do Senhor Jesus.